96, né? Isso. Se o inimigo tem de combater, se estás em treva e não tem poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e nos mostra frutos com nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que vive na luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador traz a luz do céu divino esplendor, penetrando ele no teu coração, e gratidão de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegre fores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão te afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 61. 61. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre.
tomara conta de ti. Cristo que é o pastor, tomara conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que toda poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele cuida de nós todo dia, né? Não somos merecedores, mas Ele é o nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Vamos lá, 33. Vou pegar aí no fácil hoje. 33. Glória a Deus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unida a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo que a sombra ficarei mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar,
Oh, leva-me contigo para onde eu possa ter um eterno amor. Glória a Deus. Amém, meu Senhor. Igreja, fique em pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para a gente lermos a palavra do Senhor. Carta do irmão Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. A partir do verso 17 até o 32. Começando aí pelas cartas de Paulo aí, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Leitura dos versos 17 ao 32. Temos aí a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Verso 32? Capítulo 4, verso 17. Vai dar início no 17. Aí vamos até o 32. Leitura alternada. Eu vou ler o 17, os irmãos o 18, eu volto ao 19 e assim sucessivamente até o 32. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não se é que eu tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Amém? Muito bem, vamos fazer uma oração. Vamos apresentar alguns nomes de irmãos e irmãs. Nossa irmã Laudeci, continuamos orando por ela e família.
A nossa irmã Terezinha Maciel roga por sua mãe. A nossa irmã Iraci Gomes, por ela e família. Nosso irmão Jader e sua família. Nossa irmã Iraci Juvelino. Nossa irmã Maria do Socorro. Nossa irmã Elisone. Nossa irmã Esté e família. Presbítero Valdo, sua esposa, irmã Nininha e o auxiliar Valdir, esposa. Nossa irmã Maria Pedroso. Nosso irmão... Bem, aqui já é bênção já, né? Irmão Rony e irmã Elaine já contaram as bênçãos do domingo, mas apresente sempre. Irmã Valdomira, não se esqueça de apresentar em oração. Irmã Luzia, irmã Ivone, irmã Laura e sua família, irmã Cida Rodrigues e família, pastor Muriel, ainda roga oração em favor dele e família. Nossa irmã Maria Glicéria, nossa irmã Jaqueline, nossa irmã Terezinha, são da família do nosso irmão Venerino, né? A mãe da nossa irmã Cida Sabarejo, a mãe do nosso irmão presbítero Sebastião, irmã Daniela, irmão Edson, irmã Andressa, vamos continuar orando pela família da irmã Cleide, sua mãe, né? Para que Deus vá fazendo a obra dela sempre. Irmã Marina rogou pela Judite e também pela família, né? Nosso irmão Moisés e Caíque, foi um pedido de uma serva de Deus aqui, que ela pediu quinta-feira passada, né? O Helder, vamos apresentar. Nossa irmã Néia, a nossa irmã Edneia, filha da nossa irmã Luzia, né? Ela precisa das nossas orações para a recuperação de um tombo que ela tomou, e o evangelista esteve lá, orou junto com a irmã Rosângela. Deus abençoe. Mais algum pedido, irmão, além desse? Irmã Rosângela? Pedro Alves, vamos apresentar. Mais algum pedido além desse? Pois não, irmão? Né? Amém. Vamos estar orando. A irmã e seu filho. A irmã Jane, para que Deus volte à normalidade, né? Volte a todas as imunidades, em nome de Jesus. O Gidel, meu cunhado, que está hospitalizado, para que Deus dê saúde para ele também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos então levantar esse clamor. Eterno e poderoso Pai, neste momento nós levantamos nossas mãos para render-te graças, glórias e honra, meu Deus. Também para te oferecer todo louvor, toda glória, porque tu és digno, Pai. E neste momento, Deus, eu apresento, Pai bendito, aqui em minhas mãos estes nomes, dos quais tu conheces perfeitamente a cada um deles e delas, Pai. Somente o Senhor para suprir, meu Deus, a necessidade de milagre sobre a vida deste povo, Senhor. Também, meu Pai, os pedidos que aqui foram externados, falados, Pai amado, vai de encontro, meu Deus. Opera, Pai, sobre a vida da tua filha, do seu filho, sobre a vida da irmã Jane, sobre a vida, meu Deus, do meu cunhado Ginel. Vai, meu Deus, de encontro a esse pedido da nossa irmã Rosângela. Ó, Senhor, seu vizinho, Senhor, tu sabes, Pai bendito, põe tua mão, porque tu és poderoso, Senhor. Em ti está a nossa esperança e confiança. Nós te clamamos, Pai, na certeza, oh meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Dá vitória e opera tuas maravilhas. É o que oramos em nome de Jesus. Tome assento, glória a Deus. E vamos mais um louvor da nossa harpa cristã. Já com esse louvor nós vamos então ao ofertório. Amém? Os irmãos estão de acordo, sim? Amém? Então, louvor, já vamos para o ofertório. Faça isso com alegria na casa do Senhor, dizimando, ofertando e entregando seus votos na presença do Senhor. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor.
palavra de Deus é doce mais que o mel. O que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Nos guia pela senda da paz e alumia o que em trevas estão. Lâmpada que nos faz poça de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva onde mana leite e mel. Aleluia. Um farol que sempre resplandeceu e que mostra a porta da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará postendo na eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva onde mana leite e mel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Espera, não vai me chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos consagrar? Amém. Estenda as suas mãos. Bendito Deus e eterno Pai, nesta noite nós te apresentamos, meu Deus, essas ofertas, esse dízimo, Senhor. Nós consagramos, Senhor, para o teu nome, meu Pai. Que o Senhor abençoe grandemente, ó Deus, o teu filho que ofertaram, que o Senhor que dizimaram nesta noite. Que o Senhor manifeste, meu Pai, a bênção e a graça, Senhor, sobre a vida do teu povo. Pai, que daqueles que não puderam também, ó Pai, ó Pai, que ofertar nesta noite, ó Pai, que o Senhor abençoe grandemente, que o Senhor possa abrir porta de emprego para teus filhos, ó Pai, que eles possam também contribuir na tua casa, no teu santo nome nós te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Abençoado. Muito bem, meus amados irmãos. Pegue agora a Bíblia, volte ao texto que a gente leu. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Aos Efésios, capítulo 4, é a leitura que nós fizemos nesta noite, para a glória do Senhor Jesus. Aos Efésios, capítulo 4, verso 17 ao 32. Vamos então a uma meditação na palavra do Senhor, para que assim possamos sair daqui mais e mais edificados. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 17 ao 32. Glórias a Deus. O verso 17 diz assim para nós: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Paulo, ou o apóstolo Paulo, como assim possamos dizer, conforme as Escrituras nos mostram, ele mostra para os irmãos daquela época em que ele está escrevendo esta epístola,
Ele estava em prisão em Roma e ele está enviando esta carta para os irmãos na cidade de Éfeso. Éfeso é aquela mesma cidade que recebe depois, lá no capítulo 2 de Apocalipse, uma carta enviada pela revelação dada a João. Quando Deus dá aquela revelação, e é enviada então as 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia. E Éfeso foi uma delas que recebeu. Ao enviar esta carta, Paulo então está mostrando para aqueles irmãos daquela época a importância deles viverem uma verdadeira vida cristã diante do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como que vive um cristão diante do Senhor? Ele vai então apontar para nós, dentro desse texto que a gente acabou de ler, algumas coisas que não convêm para nós como cristão e coisas que nos convêm. Como devemos andar na presença do Senhor e como não devemos andar conforme o sentido do mundo. Ele vai trazer essas orientações e ele vai nos conduzindo verdadeiramente a uma vida separada para Deus, que agrade a Deus. Então ele vai apontar para nós aqui dentro deste contexto, para a gente podermos entender com muita precisão. Então o que eu diria para os irmãos e minhas irmãs nesta noite? Quais são as coisas que têm causado o enfraquecimento na vida de alguns crentes? Ou seja, quais são estas coisas que têm causado o enfraquecimento na vida de alguns crentes? Não generalizo aqui de todos, mas infelizmente alguns de nós cristãos deixamos às vezes sermos dominados, tomados por algumas coisas que não nos convêm. Às vezes com palavras, com comportamento, atitudes que são irreverentes ou vai contra a palavra do Senhor. E isso não é bom. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso, conforme a gente agindo assim, isso vai nos enfraquecendo espiritualmente, a nossa comunhão com Deus. E ao levarmos ao fracasso, ao enfraquecimento, a gente então começamos a viver uma vida cristã de qualquer maneira, de qualquer jeito. E isso não é bom, isso não agrada a Deus. Então, nós vamos observar aqui com base nesse texto e vamos ver. Primeiro ponto que nós poderíamos aqui observar na leitura que nós acabamos de ler novamente, o verso 17 até o verso 19. Veja o verso 18. Vamos ler junto o verso 18, o 3? 1, 2, 3. Entendendo em si. Os quais muito bem. Então vamos lá. Primeiro ponto: cuidados que nós devemos tomar para não perdermos nossa comunhão com Deus. Então, quais são os cuidados que Paulo vai apontar aí dentro desses 3 versículos primeiro, para que nós não venhamos perder a nossa comunhão com Deus? Alguns cuidados que ele nos orienta aí. Perceba que Paulo ele está falando para a igreja. As cartas que você lê, seja desde a ordem que se segue das nossas Bíblias, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo e assim por diante. As cartas que são enviadas, você vai observar que elas são direcionadas para a igreja, para o povo cristão, para aqueles que são crentes. Por que isso? Porque essas cartas foram direcionadas para a igreja? Porque a igreja, ela começou a viver
ou ela começou a ter comportamentos que ia contra a palavra de Deus. Então Paulo, como havia evangelizado nas suas viagens missionárias, ele tomando conhecimento, ele se preocupa. Ele não só fazia oração, como também ele enviava uma mensagem escrita. Então essas cartas chegavam até ao líder que estava cuidando dessa região. Ele lia abertamente esta carta ao público, para os irmãos em suas reuniões, em suas assembleias. Era lida então, e isso era a mensagem enviada de Paulo para aqueles irmãos. E com isso os irmãos eram orientados. E para nós hoje não é diferente. As cartas de Paulo, elas são tidas como as bases doutrinárias para a igreja, não menosprezando jamais, porque tudo que o irmão Paulo ele vai falando para as igrejas que são direcionadas está embasado no Evangelho. Se Paulo estiver, há momentos em que Paulo ele fala, digo eu, não o Senhor, principalmente quando ele fala para a igreja de Corinto. Aí entra uma orientação da parte dele como líder, e ele fala, digo eu, não o Senhor. Ele então põe lá. Só que aquilo que ele fala tem tudo a ver com a doutrina cristã, não está fora da doutrina cristã. Com isso então, esta palavra, ela ao ser avaliada, vista, revisada, aceitaram nela a inspiração divina, viram nela a inspiração divina, então entrou para as escritas, para o nosso entendimento e para a nossa instrução. Essa primeira parte então dos versos que a gente acabou de ler aí, ele vai nos mostrar que nós temos que ter alguns cuidados para não perdermos a nossa comunhão com Deus. E perceba que são coisas que muitas das vezes tem pessoas que falam, não, isso não tem nada, não, isso é uma coisa tão simples. Mas ele deixa bem claro, conforme está aí no verso 17, que nós somos diferentes dos gentios. Do que ele está tratando, quando ele trata aqui gentios, ele está falando daqueles, ou daquelas pessoas que não são cristãos, que não servem ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, digo isto e testifico no Senhor, que não andeis como andam também os outros gentios. Ou seja, a nossa vida é diferente, nosso comportamento é diferente. Então ele já vai nos dando uma exortação que nós temos que se comportar de forma diferente como aqueles que não são crentes. Ele então termina aí a frase final, na vaidade. Olha esta frase, que coisa interessante. Na vaidade do seu sentido, ou seria dizer, uma outra versão diz assim, na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, pensamentos inúteis, pensamentos que não têm valia, pensamentos que não são importantes. Andar conforme a vaidade do seu sentido é andar conforme a inutilidade dos seus próprios pensamentos, e isso é um risco muito grande. Então nós temos que tomar cuidado, porque a nossa vida, ela não pode ser uma vida inútil diante do Senhor. Já imaginou ficarmos tanto tempo na presença do Senhor, declarando sermos cristãos, lendo a palavra, louvando, contribuindo, orando, jejuando, consagrando, e de repente nós perdemos tudo isso que fizemos por nós não tomarmos cuidado em algumas coisas. Essa inutilidade dos nossos pensamentos é justamente um comportamento em que a gente pensa que é e que agrada a Deus, e que na verdade não agrada a Deus. E Deus não obriga ninguém a ser. Deus não obriga ninguém a ser o seguidor de Cristo Jesus, seu Filho.
nosso Salvador. Ele não obriga, porém Ele dá a oportunidade. Nós estamos tendo a oportunidade aqui, e nós temos que saber preservar, cultivar, alimentar essa oportunidade. Porque às vezes as oportunidades passam e a gente fala assim: se voltasse aquilo, se eu tivesse a oportunidade novamente para aquilo. Já passou, agora já foi. Agora você tem que saber dar valor daqui para frente. Daqui em diante tem que saber dar valor, aproveitar o máximo, né? Tem pessoas que, quando, graças a Deus, é convencido pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra que vem para Jesus, ele ou ela fala assim: se eu soubesse que era assim, eu já teria vindo há muito tempo, né? Eu já estava há muito tempo na igreja. Quando ele ou ela passa a descobrir, né, a tamanha é a transformação, a alegria, como sua vida teve uma mudança. Aí as pessoas falam: se eu soubesse, eu não tive a minha juventude na igreja, eu não tive a minha criancice na igreja, eu não tive a minha adolescência na igreja, mas se eu soubesse que era assim. Então o que você tem que fazer? Da agora para frente, você tem que fazer o melhor possível, tem que se aplicar bem, para que você possa então daí para frente servir a Jesus com bastante alegria, independente da sua idade. O que importa é servi-lo com alegria, né? Com o coração fervoroso, alegre, feliz. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 1, vai lá, Romanos capítulo 1, verso 21, quem lê? Me ajuda aí na leitura, por favor. Romanos capítulo 1, verso 21 diz o quê? Os irmãos acharam? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificado como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram em seu coração insensato, se obscureceu. Meu Deus. Quem leu 22? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Meu Pai do céu. 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Meu Pai do céu. Estão se enveredando por um caminho que não tem nada a ver com o sentido de Deus, com a vontade de Deus. O 24. Perceba o que Paulo está falando na decisão de Deus aí, onde a nossa irmã Raquel acabou de ler no 24, né? Perceba que Deus então os entregou, ou seja, vocês querem viver dessa forma, então Deus os entregou. Porque o verso em que o nosso irmão João fez a abertura, perceba que eles, tendo conhecido a Deus, mas não glorificaram a Deus como devia ser. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós tomamos conhecimento de Deus pela palavra, porque é pela palavra. Se não existisse a palavra, nós não teríamos conhecimento um pouquinho do que é Deus, do que é Jesus, do que é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Pela palavra nós tomamos conhecimento, e ao tomarmos conhecimento, agora nós passamos a ser conhecedores. E ao passar a ser conhecedores, sobre nós agora é uma responsabilidade maior, né? Nós agora não somos mais aquela pessoa inocente. Agora nós temos a ciência do conhecimento do que é a vontade de Deus, do que é a santidade de Deus, como que Deus quer que seu povo esteja. Agora nós sabemos. E perceba que esse povo, tendo conhecimento de Deus, no verso 21, como diz aí, não o glorificou como Deus, nem lhe deram graças. Antes, o que fizeram em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
ou seja, ficou negro, ficaram sem entendimento das coisas de Deus. Conheceram, mas nas suas atitudes e prática não fizeram como que se fosse para glorificar a Deus. Aí é onde vem, irmão, um grande peso sobre aqueles que passam a ter conhecimento. Ora, se eu tenho conhecimento, por que eu não procuro viver conforme aquilo que eu passei a conhecer? E procuro contrariar. Isso vai então, irmão, deixando Deus indignado, irado. Ao ponto que no verso 24, onde a nossa irmã leu, pelo que Deus nos entregou. Ou seja, é isso que vocês querem? Vão, caminhem por onde vocês acham. As concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Quando você vai descendo mais os olhares, olha o verso 26. Quem lê? Por causa disso, entregou Deus a paixões idólatras, porque até as mulheres mudaram o homem natural de suas ações íntimas por outro, contrário à natureza. Perceba então que Deus chega ao ponto de o que? Aparece aí a palavrinha abandonou. Deixou. Então olha, vamos falar, ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém é forçado a ser crente. Ninguém é forçado a ser um cristão, a crer em Jesus como seu Salvador. Porém a oportunidade é dada. Se não quer, pede. Quer, uma vez que quer, então agora nós temos que seguir conforme a orientação da palavra de Deus. Porque se nós não tivéssemos a palavra, nós não saberíamos como servir a Deus. Nós não saberíamos. Mas a palavra vem e me ensina, me instrui, me capacita, me orienta. Então é pela palavra que nós passamos a ter conhecimento como nós temos que nos comportar como cristão. Tudo bem, eu sou crente, e agora? Agora você vai ter que entrar pela a palavra. E a palavra te diz assim, te orienta assim. Uma outra orientação do irmão Paulo está em Colossenses. Vai lá na frente, depois de Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, tudo texto conhecido de vocês. Vamos lá. Acharam aí Filipenses? Capítulo 3. Quem lê aí o verso primeiro? Colossenses 3 primeiro. Eu falei Filipenses, foi? Desculpa. Colossenses 3 e o verso primeiro. Quem lê? Portanto, se já buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quem leu 2? Pensai nas coisas que estão de cima, não nas que são da terra. Quem leu 3? Muito bem. Perceba que esse texto inicial aí de Colossenses, ele está trazendo uma exortação à igreja de Colosso, justamente a isso, a manter-se. Aqueles que já morreram para o mundo, estão vivos para Cristo. Perceba como é que eles, portanto, você já ressuscitaste com Cristo. Isso fala da nova vida. Ou seja, passamos a ter conhecimento agora das coisas de Deus. Então, se eu passei, eu ressuscitei, se eu tornei agora ter a minha vida espiritual dentro do Senhor, então ele diz agora: buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Então agora eu começo a buscar as coisas de cima, aquela orientação que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino de Deus, o que nós estamos dizendo? Que o reino de Deus tenha domínio sobre mim, que o reino de Deus agora domine a minha vida. Aí é aquilo que o irmão Paulo fala: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E o que é Cristo viver em nós, irmão? Cristo está em nós.
é a gente procurarmos ter uma vida segundo Cristo, é a gente procurarmos viver conforme os padrões de Cristo. Como Cristo praticou, nós temos que praticar. Essa é a orientação da doutrina de Jesus para nós. Jesus mandou a gente ser misericordioso. Jesus nos ensinou a gente ser bondoso. Jesus nos ensinou a gente repartir o pão. Jesus nos ensinou a gente ajudar. Jesus nos ensinou a gente perdoar. Jesus nos ensinou a gente amar quem nos detesta, nos odeia. Porque, irmãos, somos cristãos, graças a Deus, somos todos os cristãos que estão aqui me ouvindo nesta noite, né? Se uma pessoa me faz mal e eu retribuo a ele ou a ela com mal, isso demonstra que Cristo não vive em mim. Eu não estou vivendo um cristianismo, eu estou vivendo o meu próprio sentido, o que o texto nos ensina, que nós estamos, nosso texto básico de Efésios. Eu estou seguindo os meus próprios sentidos e não deixando Cristo, a vontade de Cristo reinar em mim. Então precisamos deixar que Cristo ele reine em nós. Cristo não nos ensinou, se uma pessoa me ofender, eu ofendê-la, então eu xingá-lo. Não. Se uma pessoa falar mal, eu também retribuir com o mal. Não, Cristo não nos ensinou assim. Esse não é o cristianismo verdadeiro da nossa vida. Esse aí é o próprio sentido nosso. São os nossos sentidos, são os nossos próprios pensamentos, dos quais a gente, descontrolados, deixamos então discorrer com todas as consciências e maldades que vier sobre nós. Mas quando Cristo está reinando em nós e a palavra de Deus está em nós, é diferente. Uma pessoa nos fala mal, a palavra de Deus manda a gente bendizer e não amaldizer. Aí a gente bendiz aquela pessoa. Deus te abençoe. A pessoa grita com você, você não dá um grito mais alto, você se cala. A pessoa lhe ofende, você não vai ofender ela. Não, você vai pelo outro caminho. Eu estou trazendo à memória aqui o que o nosso pastor presidente às vezes nos orienta lá em culto os cultos de doutrina. Ele fala um exercício muito bom, né? Ele diz assim, irmão, tudo que a gente faz não é no nome de Jesus. Então, se você vai fazer alguma coisa, tudo que faz, você fala em nome de Jesus. E daí imagina isso, uma pessoa te ofende, aí você fala em nome de Jesus, eu vou ofender ela. Combina? Dá certo? Isso é correto? Não, então não faz. Não faz. Porque você não vai usar o nome de Jesus para falar mal ou ofender ao seu próximo. Jesus não nos instruiu desta forma. Amém? Amém? Aleluia. Mateus capítulo 6, verso 33. Isso é uma palavra de Jesus muito linda. Jesus falou, Mateus capítulo 6, verso 33. Vê se tem isso aí na tua Bíblia. Vai dizer assim para nós: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que eu finalizo aqui nessa primeira parte para nós, quando Paulo está falando aí no verso 17 de Efésios, na vaidade do seu sentido, ou seja, que vive na inutilidade dos seus pensamentos desvairados, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, Ele então nos orienta a isso, buscar o reino de Deus. Deixa o reino de Deus prevalecer sobre você. Ou seja, deixa a vontade de Deus prevalecer sobre você. O Senhor falou a Abraão, em Gênesis capítulo 12, falou para ele: Abraão, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ou seja, Abraão não precisava levantar a mão, direcionar aquela pessoa e falar assim: ó, você está me amaldiçoando? Você está amaldiçoado, em nome de Deus. Não. Ele não precisava disso, porque, irmão, quem cuida da gente é Deus. Quando a gente pede para que o reino de Deus seja o domínio da nossa vida, nós não agimos mais segundo o sentido da carne. Nós agora deixamos Deus agir. E ao agir de Deus é com Ele. Deus sabe como fazer, nós não sabemos. Amém, queridos?
Volte ao texto básico, verso 18. Olha o que o verso 18 vai nos orientar, meus amados irmãos. Diz assim: entenebrecido no sentimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Relacionei algumas coisas aqui. Primeiro, o nosso entendimento, ele não pode ser controlado pelas trevas, porque ele diz aqui, entenebrecido no entendimento. Ou seja, essa palavra entenebrecido é o mesmo que está coberto ou cobrir de trevas, ou está mergulhado nas trevas. Aquilo que nos tira totalmente a visão, aquilo que atrapalha totalmente. Se apagarmos tudo isso aqui vai virar um ambiente muito escuro. Isso aí chama-se de treva, um ambiente que vai trazer complicação. Para a gente se locomover vai ser complicado, para a gente andar aqui dentro do escuro é complicado. Podemos esbarrar, tropeçar, cair, bater. Entenebrecido, então imagine a mente da pessoa totalmente entenebrecida, dominada, mergulhada nas trevas. A pessoa perde todo o sentido das coisas de Deus. Uma outra coisa, está separado de Deus, ou seja, tornou-se uma pessoa de forma ignorante ou voluntariamente distante de Deus, que é o que ele vai falar na parte segunda do verso 18. Primeiro ele fala entenebrecido no entendimento, ou seja, entendimento totalmente mergulhado em trevas. Aí depois ele vem de separado da vida de Deus, ou seja, ficamos distante do Senhor. E aí é um perigo muito grande, né? Uma outra coisa, o coração ele passa a ficar endurecido, porque olha o que ele diz aí na sequência do texto: pela ignorância que há neles, vírgula, pela dureza do seu coração. Então, um coração endurecido contra as coisas de Deus é um coração que não tem sentimento da palavra de Deus. E nós não podemos ter um coração endurecido, nós não podemos ter a nossa mente entenebrecida ou mergulhada nas trevas. Nós precisamos ter uma vida realmente que agrade a Deus. Com isso, o profeta Isaías, vai lá no capítulo 6, Isaías está tendo aquela revelação, vocês lembram muito bem do capítulo 6 de Isaías. Olha o verso de número 9, quem achou pode ler. Isaías 6, 9, quem lê? Quem leu 10? Engole o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, não vem ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e ser sarado. Muito bem. O desejo de Deus é esse. Isso é quando termina aquele momento de revelação que Isaías está tendo dentro do templo. E daí, quando ele está tendo aquela revelação, o Senhor está então tratando, porque ele fala no verso de número 8, aliás, no verso de número 7, ele diz assim: e com ele tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aí vem então a voz aclamativa chamando: quem enviarei? Aí ele vem e vai falando, porque ele está tratando, está se referindo-se ao povo
em que ele vive e do qual ele faz parte. E como que esse povo estava? Esse povo estava de forma em que não estava agradando a Deus. Com isso, então, vem a palavra do Senhor, que este povo tem ouvidos, mas de fato não está tendo entendimento. Sabe aquela pessoa que ouve a mensagem, ouve a palavra, ouve a mensagem, ouve a palavra, ouve o ensinamento, mas nunca chega ao entendimento do que está ouvindo? É mais ou menos esse povo aqui, ó, estava assim. Deus fala, e nunca a pessoa chega ao entendimento daquilo que Deus está falando com ele. Seu entendimento está bloqueado, está fechado, está entenebrecido, está escurecido, está mergulhado em treva. Quanto mais é falado, quanto mais a mensagem é ministrada, mais não há entendimento, há uma rejeição, há uma guerra. Por isso que a palavra de Deus, ela nos orienta que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Esse ouvir é aceitar a palavra. Então, se a palavra me diz assim, não, mas assim não pode ser assim. Não, a palavra diz assim. Não vamos adulterar a palavra, não vamos procurar deturpar a palavra. A palavra me diz assim, então é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. É dessa forma que temos que viver. Não é de outra forma como pensamos. Então, esse povo, como ele diz aí, vai dizer esse povo: ouviste de fato, mas não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Ou seja, Deus está falando, está ali, está ouvindo, está vendo, mas não está percebendo, não está entendendo. Coração deles, conforme diz aí o verso 10, coração deles, deste povo, endureceu-lhe, os ouvidos fechados, os ouvidos vedados, os olhos fechados, e não chega ao conhecimento, e um coração totalmente endurecido. Aleluia, Jesus. É ruim relutarmos contra a verdade. Quando você sabe a verdade, é o que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E contra a verdade é ficarmos patinando na vida. Glória a Deus. Não tem como. Uma outra coisa importante: Evangelho de João. Olha o Evangelho de João, porque nós precisamos não estar controlado pelas trevas, mas sim estarmos controlados pela luz, pelas coisas de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 12. São palavras de Jesus. E o que Jesus vai replicar aqui? Jesus vai reproduzir mais ou menos o que a gente acabou de ler. João 12, achou aí? 37, o que diz? Muito bem. A versão dele não sei, mas tudo bem. Embora o ainda tivesse feito tantos sinais na presença dele, mas mesmo assim não creram em Jesus. Já imaginou o que é? Imaginou Jesus fazendo um milagre na vida de uma pessoa, a gente presenciar esse milagre? Jesus fazer sinais maravilhosos, mesmo assim vendo, ainda não creram. O verso de número 38, que diz: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Perceba que a pregação, ela é pregada e ela é para ser aceita, ela é para ser crida. Aqui está lá Isaías 53, isso aí que a irmã acabou de ler. Aí vamos lá. O 39. Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Muito bem. Aí veja bem, ele vai replicar, Jesus está falando, João está escrevendo esse momento, esse episódio, esse ocorrido, esse fato ocorrido. E perceba agora aí o que ele vai falar. Ele vai falar daquilo que a gente acabou de ler lá em Isaías. Vamos lá, o verso 40, quem lê? A fim de que não
Deus curar. O verso 41. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou. Quando Isaías viu a glória, que é lá no capítulo número 6, quando ele vê a glória que Deus fala com ele e tudo mais, então quando ele vem, ele sai com essa profecia a respeito, falando com o povo. E aqui Jesus está, já viu alguém, a pessoa pregar a palavra que o outro pregou? Isso é pecado? Não é pecado. Não é pecado. Jesus está falando as mensagens de Isaías para o povo. E não é a primeira vez que Jesus usa a mensagem de Isaías. Ele usou em outros momentos. E ele fala o que Isaías falou, ele agora aplica para o povo naquele momento. Por quê? O povo daquele momento, Jesus estava realizando milagre, o povo vendo e não acreditava. É muito endurecimento de coração, é muita incredulidade. E a incredulidade é uma afronta à santidade de Deus. Por isso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não tem como. Uma pessoa que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe. Se a incredulidade torna-se uma afronta à santidade de Deus, e isso deixa Deus irado contra o povo. Deixa eu dizer. O próprio povo de Deus experimentou a ira de Deus pela descrença naquilo que Deus havia falado, prometido e já feito na vida deles. Por isso que tem pessoas que presenciam milagre, recebem milagre, mas não tem uma vida que agrada a Deus. Milagre não salva, milagre não nos conduz já ao céu. Nós precisamos acreditar no dono do milagre, naquele que tem todo o poder. É nele que nós temos que crer e não ficarmos apegados. Nós temos tantos exemplos na Bíblia. Os 10 leprosos, 10, todos foram curados. Foram sacerdotes, o sacerdote passou o diagnóstico, curaram, voltaram. Quando vão diante de Jesus, só vai um. E Jesus questiona: não foram 10? Deus não. Só este voltou para dar glória a Deus. Ele reconheceu, ele aceitou, ele recebeu o milagre, mas ele quis ser grato àquele que fez o milagre. Ele quis servir aquele que fez o milagre. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Há muitos textos para a gente ler aqui, mas não vai dar. Nós temos bastante texto aqui. Mas olha 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4, 4. O que ele vai dizer para nós aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Isso, pode ler. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, e a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4, ela está lendo, isso mesmo. Nos quais o Deus, perceba que esse Deus que aparece aí está com letra minúscula, né? Está com letra minúscula na Bíblia de vocês, né? Nos quais, isso mesmo? Nos quais o Deus deste século, não está falando do nosso Deus, está falando do Deus ao contrário. Nos quais o Deus deste século, o que ele fez? Cegou o entendimento. Cegando o entendimento, a pessoa não passa a ter conhecimento das coisas de Deus, ela fica com a mente vedada, está entenebrecido, está escurecido. É o que ele diz lá no texto lá de Efésios 4:18. Sua mente está totalmente entenebrecida, porque o Deus desse século cegou. Porque, irmão, nós passamos a ter conhecimento de Deus. E ao passar a ter conhecimento de Deus, a gente começa a mergulhar dentro daquilo que é a vontade de Deus. Há quem diga que é impossível, há quem diga que não tem como, mas irmãos, quem nos capacitou e quem nos dotou
com todas essas habilidades que nós temos, foi Deus. Ele conhece-nos perfeitamente. É bem verdade, sim, que de nós mesmos nós não consigamos, mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele vem sobre nós, ele nos habilita, nos capacita, nos dá habilidade, nos dá capacitação, nos dá o discernimento para entendermos as coisas de Deus. A gente só tem entendimento da palavra de Deus porque temos o Espírito de Deus na nossa vida. Se não tivéssemos ele, não teríamos como entender, como compreender, como ter conhecimento. Às vezes a gente lemos determinada parte da palavra do texto bíblico e a gente fala, meu Deus, mas aí o Espírito de Deus começa a te dar, aquele entendimento, aquele discernimento, você começa a ter entendimento e você fala, meu Deus, como a palavra é tão linda, é tão boa, é tão bela. Por quê? O Espírito de Deus está ali, te dando o esclarecimento para que você possa ter conhecimento das coisas de Deus. Aí sim o nosso entendimento está aberto, Caminhemos rapidamente, meus irmãos, porque o meu tempo já está correndo. No verso 18 ainda, nós temos ainda um ponto que a gente falou, está separado de Deus, a gente tornou-se uma pessoa ignorante de forma voluntária. Voluntariamente a pessoa, ela fala, você se torna-se ignorante de forma voluntária, não por não ter um conhecimento. Então nós temos que tomar cuidado, para que nós aqui, que já temos um conhecimento das coisas de Deus, não nos tornemos voluntariamente ignorantes pelas nossas atitudes da não aceitação à palavra de Deus. Quando você não quer aceitar a palavra de Deus, você torna-se ignorante voluntariamente pela palavra de Deus. É diferente daquele que está lá fora, é diferente daquele que não conhece. Agora, uma vez que eu conheço e eu começo a ir contra ela, eu passo a ser ignorante de forma voluntária, eu me constituo ignorante. É o que ele está falando no nosso texto básico aqui do verso 18. É entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles. Cuidado para que nós não sejamos ignorantes, ou seja, ignorarmos, rejeitarmos a palavra de Deus de maneira voluntária, ou seja, eu não quero. E perder toda a sensibilidade das coisas de Deus. Isso é um perigo muito grande. A gente perde essa sensibilidade das coisas de Deus, a gente estamos incorrendo o risco aí de estar totalmente endurecido. Verso 19 vai dizer: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, se entregaram às suas próprias vaidades, seus próprios sentidos, com avidez. Essa palavra avidez quer dizer desejos intensos que não são da vontade de Deus. Com avidez cometeram toda a impureza. Paulo está tratando com crentes que estavam lá na igreja. Paulo não está enviando isso aqui para incrédulos, para crente que ele está enviando essas orientações. Então eu volto a falar, cuidados que devemos tomar para não perdermos nossa comunhão com Deus. Temos que ter cuidado. Você percebeu alguma coisa que não convém? Opa, isso não me convém, sou cristão. Sai fora. O ambiente está inadequado para aquilo que você é, dê licença, estou me retirando. A conversa não está agradável. Uma conversa agradável é outra coisa. Uma conversa boa é outra coisa. A conversa não está legal, não está boa. A conversa não está nos ambientes que é aquilo que você vive. Simplesmente dê licença, retira-se. A conversa não nos convém. Não nos convém. Então, passa a cometer descontroladamente todo tipo de pecado. É o que o verso 19 está nos mostrando. Porque perde a sensibilidade, perde temor, e daí começa a desandar desenfreadamente de uma forma em que a pessoa perde o sentido.
E isso é muito perigoso. Mas aí o verso 20 vai nos abrir uma coisa linda. Eu vou ler junto o verso 20, ele é bem pequenininho. Vamos lá, 1, 2, 3. Não foi dessa forma que você aprendeu de Jesus. De que forma foi que nós aprendemos de Jesus? Não? Então Jesus, Ele nos dá, Ele nos traz o aprendizado que nós precisamos. É em Jesus que nós somos instruídos, ensinados, habilitados. É por Jesus. Leiam os Evangelhos. Quando você lê os Evangelhos, principalmente quando a gente vê ali a biografia de Jesus, ou seja, a história de Jesus, os 4 Evangelhos fazem a narrativa do que Jesus fez. Aí a gente vamos ver os ensinamentos de Jesus, o quanto Jesus nos ensina ali, com a sua maneira de ser, seu jeito de tratar as pessoas, agir em favor das pessoas, em benefício dos necessitados, ajudando os oprimidos, libertando. A gente vamos olhando e vamos vendo essas atitudes de Cristo, e a gente vamos ver que nós, como cristãos, temos que caminhar conforme segundo Cristo. Jesus, ele nos deixou um exemplo, um modelo a ser seguido, e nós temos que seguir esse modelo dele, que é muito importante. A igreja primitiva seguia os moldes da doutrina de Cristo, ela seguia os moldes da doutrina de Cristo. Os pais da igreja que foram surgindo ao longo do primeiro século foram dando seguimento, porque os apóstolos foram morrendo, os pais foram vindo, que são aqueles primeiros do primeiro século da igreja, e eles vão dando seguimento àquela, e isso foi vindo até chegar a nós. Agora cabe a nós que estamos já na presença do Senhor darmos seguimento àquilo que nos foram passado e àquilo que temos, irmão. Que não seja eu, que não seja você, que não sejamos nós que vamos ir contra ao que está aqui escrito, mas que eu e você sejamos daqueles e daquelas que obedecemos o que está aqui escrito. Glória a Deus. Amém, queridos? Muito bem. Com Jesus Cristo a nossa vida é diferente, porque o verso 20 vai abrir isso. E olha o verso 21. Se é que eu tendes ouvido, glórias a Deus, aleluia, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Glórias a Deus. Olha o verso de número 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis, ou em algumas versões é despir, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha o verso de número 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou seja, para entendermos melhor, temos uma mente renovada na presença do Senhor. Agora olha o verso 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Muito bem, rapidamente, Jesus então ele nos traz o aprendizado em que nós tanto precisamos. Uma segunda coisa, seja uma pessoa que saiba aceitar com bondade aquilo que lhe foi passado e ensinado, precisamos abandonar a velha natureza. A velha natureza ela não pode reinar em nós, tem que deixar ela para trás. Quando ela quer dominar a gente temos que rejeitá-la. A velha natureza só vai nos conduzir a termos um comportamento que não agrada a Deus. A velha natureza é isso, é mentir, enganar, enrolar. A velha natureza quer nos conduzir a vivermos uma vida de engano, de mentira, de corrompidos, de maldade, de malícia, de engano. É isso que
mas Ele nos manda a gente revestir, no verso 24, revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Rapidamente, para nós andarmos aqui rapidamente, Jesus, Ele nos deu o ensinamento de tudo que nós precisamos, e isso aí não tem o que questionar. Mateus capítulo 25, rapidamente, vamos lá. Mateus capítulo 25, Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho, início do Novo Testamento. Evangelho de Mateus capítulo 25, vamos ler o verso 19. Quem lê o verso 19? Muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e pediu contas a ele. Isso, continua. É muito tempo depois. Então aproximou-se de receber 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. Lê o 21. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre pouco este foi fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Muito bem. Pegamos uma parte aí desse texto para mostrar o quê? Que aquelas pessoas que realmente, quando ele ou ela ouve Jesus e obedece Jesus, pratica a palavra de Jesus, faz o que Jesus nos orienta a fazer. Isso demonstra que nós somos um bom aluno. Um bom aluno é assim: ouve, aprende e pratica. Ouve, aprende e faz. Esse é um bom aluno. Agora, aquele que ouve e não faz, ou faz contrário, aí é ruim, porque nós vamos encontrar dentro desse texto que vai chegar num que ele não foi um bom aluno, ele foi um bom ouvinte, mas um mau praticante. Porque tem pessoas que ouvem bem, mas praticar não pratica. E aí é onde dá a consumação do ensinamento, da mensagem, é a prática. Tem pessoas, olha, não faça isso, não faça assim, 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 cuidado de fazer assim. Parece que ele ouviu na verdade, mas faz tudo ao contrário. Glória a Deus. Faz tudo pelos aves. Isso daí é ruim, por quê? Porque nós estamos sendo orientados pela palavra de Deus, que segundo o que nós aprendemos de Cristo, é o que nós vamos praticar. Porque eu recapitulo rapidamente o verso 21, diz assim: e se é que tendes ouvido, e nele fosse ensinado. Porque o que dá a entender esse tom de Paulo aqui? Que a prática que a igreja está tendo é uma prática irreverente àquilo que for ensinado. Se é que tendes ouvido, se é que fosse ensinado. Porque a tua prática não está condizendo com aquilo que te foi passado. E isso é um perigo muito grande. Isso é nos incorrermos no erro e condenarmos a nós mesmos pelas nossas atitudes. Muito bem. Corramos. Efésios capítulo 1. Nós estamos em capítulo 4 de Efésios. Volta, esse está em Mateus, volta aí, vai para Efésios, capítulo 1. Olha o verso de número 13 e 14, o que diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Efésios capítulo 1, verso 13. Está acompanhando aí? Vou recapitular. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? O evangelho da vossa salvação. A palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação. Perceba que Paulo não está pregando outra coisa para eles a não ser aquilo que está escrito por Jesus no evangelho. Não é uma outra doutrina. Paulo está embasado no evangelho. Então vou recapitular. Em quem também vós estáis. Tá, está em quem? Em Cristo. Tá, esse texto está mostrando claramente que está em Cristo.
que nós estamos lendo ele já a partir do verso 13. Estais, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Aí vem olha que coisa linda: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ouçamos a palavra, cremos na palavra, aceitamos a palavra, Espírito Santo vem e nos sela. Esse selar é a garantia que nós somos de Deus. Esse selar é a garantia que eu tenho comunhão com a palavra de meu Deus e aceito a palavra de meu Deus. O selo é a garantia que vai chegar no endereço. Nós estamos selados para chegar no endereço certo, na glória. A glória. Agora olha o verso 14, o qual é o penhor, glórias a Deus, da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém, meus amados irmãos? Então perceba que nós, pela palavra de Deus, esta verdade, o evangelho que nos transforma, que nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Ao receber o Espírito Santo, nós nos sentimos agora uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que nos traz a transformação de uma nova vida. Não é as nossas habilidades, não é as nossas capacitações, mas é o Espírito de Deus em nós. Ele nos capacita, ele nos orienta. É muito lindo esse agir de Deus no tratado da convenção da nossa vida, da libertação da nossa vida. Ele vem. E daí o 14 diz que ele é o penhor, Ele é o penhor da nossa herança. Ou seja, imagina, nós recebemos o Espírito de Deus aqui, nós ficamos tão alegres com a presença do Espírito de Deus sobre a nossa vida. A nossa ação é outra, a nossa agir é outra, a nossa forma de ser é outra, a nossa conduta é outra, porque o Espírito Santo está operando em nossa vida. Isso é só um pedaço do penhor que está reservado para nós lá na glória, porque nós somos a noiva. E há um penhor que está lá reservado. Nós já recebemos já a garantia. Essa aqui é a garantia. Espírito Santo da igreja, Espírito Santo da nossa vida. Já é a garantia. Isso já é a certeza que, se permanecermos firmes, estaremos na glória com o Senhor logo, logo, muito em breve. Glória a Deus. A palavra de Deus é muito linda, meus amados irmãos. Queridos, volte ao texto básico, está no capítulo aí, volta lá para o 4. Tem que ler Bíblia, né? Se não ler Bíblia, a gente não tem. Tem que ler Bíblia, meus irmãos. Ler Bíblia faz a gente se fortalecer. Volta ao 4 aí. Eu vou correr aqui para a gente finalizar essa parte, 2. Aí depois eu tenho mais uma parte, mas a gente deixa para outro momento. Veja o verso de número 22, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, ele está nos orientando a um abandono da velha natureza que não é bom para nós, não nos traz edificação nenhuma. E daí, no verso 24, ele diz então, no verso 24, no verso 23, ele vai dizer assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, tenha uma mente nova, renovada, tenha um viver de maneira que agrade a Deus. Seria mais ou menos dizer isso. Agora ele vem então e pede para nós nos revestir do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glórias a Deus. Finalizamos aqui, rapidamente. Romanos capítulo 6. Olha o que o Romanos capítulo 6 vai dizer para nós entendermos melhor esses 2 versículos aqui. Romanos capítulo 6,
verso de número 6. Quem lê? 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Perceba que coisa linda. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então, quando Jesus estava sendo ali crucificado, Jesus estava crucificando toda aquela coisa que em nós chama o homem velho. Está lá. Porque a cruz era para mim, era para tu, era para nós. Mas Cristo tomou, né? Porque nós não íamos dar conta. Agora, passando a crer nele, está Paulo trazendo a revelação do tratado da crucificação. Aquele ato ali, ele abriu os braços e morreu lá. Não, aquilo ali tem um significado muito lindo, muito importante para nós. Ali estava todos os meus pecados, todas as minhas maldades. Ele tomou sobre si. Ele estava sendo moído, como diz lá Isaías 53. O Pai estava, Isaías diz, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, tudo pelos meus pecados, pelos teus pecados. Já imaginou que momento difícil para Deus? Que momento tão árduo para Deus? Mas aí nós estamos aqui entendendo que o velho homem foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Corpo do pecado seja desfeito. Para quê? Não se vais mais ao pecado. Não sejam mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos domina. Não somos escravos. O que diz o verso 7? Quem lê? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Muito bem. Agora, morto para o pecado, estamos justificados. O que diz o 8? E veremos. Glórias a Deus. Quem leu o 9? Está lendo? Quem está lendo o 9? Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, aonde não mais terá domínio sobre ele. Exatamente. O que diz o 10? Pois quando tendo ele morrido, uma vez morreu para o pecado, mas quanto a Deus Vive para Deus, aleluia. O que diz o 11? para Deus. Assim também vos considereis como mortos para o pecado, mas nós para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que nos considerar como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, porque foi Cristo que nos resgatou da morte, do inferno e do pecado. Foi Ele, é em Cristo, tá? Então em Cristo nós passamos a crer no ato sacrificial de Cristo, então nós vivemos, e essa vida agora nós vivemos para Deus. E viver para Deus não é viver cometendo o erro do pecado. Viver para Deus é viver agradando a Ele conforme a vontade dEle. Muito bem, o 12 agora? O 11 ou o 12? 12, lê aí. Não rende, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecer em suas consciências. Muito bem, então não reina mais Ele em nós, para que nós não estejamos aí então debaixo de obediência da concupiscência. A concupiscência é um descontrole desordenado para o erro, né? A iniquidade já é um pecado constitucionalizado, ou seja, quando a pessoa está vivendo já na iniquidade, ela já constitucionalizou o pecado, ou seja, pecado já não é mais pecado. Isso não é mais pecado. Aí vive no pecado porque já está o pecado dominado por ele, por ela. Mas nós não vivemos mais dominados por pecado. É uma guerrilha terrível. É uma briga desse corpo mortal nosso, né? Não é fácil não, gente. Essa luta aí é uma peleja. Por isso que nós tem que ter o Espírito de Deus sobre a nossa vida para essa guerra.
que é uma guerra constante. Irmão Paulo escreve ali no capítulo 5, nós estamos no capítulo 4 de Efésios, no capítulo 5 ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Mas é contra a potestade, ou seja, é um poder das trevas. Por isso que tem que estar revestido com poder espiritual para combater contra ele, combater essas lutas terríveis. 13 agora? É 13? 13. Tampouco apresenteis em vosso Vai ler, irmão Vendelino? ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentarei vós a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instruiremos. Instrumento de justiça. Muito bem. Percebeu aí esse texto? Porque o pecado não tem. O verso número 3, né? Nem tampouco apresenteis os vossos membros. A gente está falando do nosso corpo, tá? Nossos membros, nosso corpo, ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Ou seja, nosso corpo agora não é mais um movido ou instrumento para o pecado. Não, ponto de vista. Mas, aí agora sim, olha, agora é o contrário. Mas apresentai-vos a Deus como vivos, dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então vivemos neste mundo, e daí esse comparativo é muito simples. Vivemos neste mundo, convivemos com pessoas que estão mortas, porque vivem no pecado. E ao viver para o pecado, essas pessoas estão mortas. Mas morta como, pastor? Se ela está andando, você está respirando, você está dormindo, você está trabalhando. Acorda, estão mortas para Deus. Mortas para Deus, conforme diz o texto aí. Por que elas estão mortas para Deus? Porque elas apresentam o seu corpo como instrumento para o pecado. Quando o meu corpo é um instrumento para o pecado, eu estou indo contra aquele que é santo, que não aceita isso. Então logo eu estou morto para Deus e vivo para o mundo. Mas aí ele vem e fala que nós estamos no meio dos mortos como os vivos para Deus. E quem vive para Deus procura agradar a Deus conforme a sua palavra. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Nossa vida é outra, meus amados irmãos. Queridos irmãos, tem tanto texto aqui para a gente ler, mas vou ter que finalizar. Tenha sempre uma vida renovada na presença de Deus, né? Eu coloquei aqui um exemplo de um ambiente, uma casa, né? Uma casa, quando você passa muito tempo sem pintar ela, daqui a pouco. Aí você passa muito tempo sem pintar ela, quando você pinta a casa, você sente-se, você fala, meu Deus, parece que a casa ficou nova de novo, as coisas mudou, né? Você dá uma limpeza, você mexe numa coisa para lá, numa coisa para cá, você fala, o que aconteceu aqui? Mudou, está um ar diferente. É a renovação. Às vezes você só dá uma ajeitada aqui, uma ajeitada dali, mudou aqui, mudou ali, passou uma tinta aqui, uma tinta ali, passou um pano aqui, um pano ali, o ambiente vira outro. A nossa vida ela tem que estar sempre renovada na presença do Senhor, como ele diz aqui no texto básico nosso. E vos renoveis, verso 24, do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade, santidade e justiça. Isso está falando daquilo que o nosso Deus Ele é próprio dele. Ninguém deu a Deus isso, ninguém deu para ele isso. Isso é atributo de Deus, inerente dele. Ele não teve de ninguém passou para ele, é dele próprio. E é desta forma que nós temos que viver para Deus, né? De forma que agrada a Deus. Segundo os Coríntios 5,17 vai dizer o quê? As coisas. Segundo os Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, Nova criatura é. as coisas velhas já passaram, Tudo diz que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Segundo os Coríntios 5,17, tá? Vai marcando isso aí, depois vocês lerem tudo em casa isso aí, que isso é muito bom, irmão.
né? A renovação, meus amados irmãos, ele é um processo diário na nossa vida. A gente tem que estar sempre. Quando você fala assim, já tá bom assim a minha vida, não está não. Precisamos de sempre algo. Deus tem sempre algo melhor para nós, para vivermos sempre o melhor de Deus. Só para embasar isso, Colossenses diz assim, capítulo 3, verso 9, verso 8 e 10 de Colossenses diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo. Do que? Despojar do que? Porque nós temos que agradar a Deus. Aí ele linka aí, da ira, cólera, malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. No 9 ele diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Coisa boa. Aí vem o 10 diz assim: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós estamos sempre nesse processo. O irmão Paulo mesmo, ele fala, até nós chegarmos a estatura. Então, nunca se sinta assim, não, já tá bom, minha vida já está boa dentro de Deus. Não, tem como melhorar mais, tem como ser melhor. Não se acomode, meu irmão, porque nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Quando eu me acomodar, eu já li a Bíblia 10 vezes, não precisa ler mais. Opa, acorda, desperta. Agora é que você precisa ler. Esse texto bíblico eu já li, já perdi a conta. Volta a ler, que o Espírito de Deus tem algo para te falar nele de novo. Eu já orei por esta causa, por essa situação, já orei, não estou vendo nada. Continua orando, continua. Não te acomoda, te desperta, seja sempre renovado. O renovado não se acomoda. O renovado, ele não se contenta, ele quer sempre em busca de algo melhor, né? Sempre em busca de algo que vai mudar, que vai melhorar mais ainda. Amém, queridos?